Olá, meu nome é Cleiton Bazzani, sou aluno da Univesp, do curso de Engenharia de Produção, do Polo Cidade Dutra, São Paulo. E eu venho por meio deste apresentar o meu projeto do TCC, trabalho de conclusão do curso, que fala sobre a diminuição do tempo de espera dos clientes nas filas dos caixas do supermercado. Vamos começar mostrando a história dos supermercados, que surgiram há quase 80 anos nos Estados Unidos da América. O primeiro supermercado foi inaugurado no ano de 1930 pelo empresário Michael Callan. Para efetuar o pagamento das compras dos clientes, eles precisam enfrentar muitas filas e várias vezes as filas são demoradas. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é mostrar por meio de simulações que com a simples reorganização do layout dos caixas, assim como das filas, pode fazer com que o atendimento ao cliente se torne mais rápido. Isso vai fazer com que automaticamente o lucro do supermercado aumente. Como base de fundamentação teórica, eu cito Valeriano, que diz que um processo pode ser descrito por meio de um conjunto interrelacionado de recursos e atividades que transformam as entradas e saídas. Ele também diz que otimizar serviço significa reduzir gastos e tempo do atendimento por meio da identificação de problemas, mapeamento de processos e monitoramento de resultados. Para Taha, esperar um serviço faz parte da nossa vida diária. Esperamos para comer em restaurantes, fazemos filas nos caixas de supermercados e também nas agências dos correios. Ainda de acordo com Taha, ao analisar fila de espera, o comportamento do cliente deve ser levado em consideração, pois o cliente pode escolher trocar de fila para tentar reduzir o tempo de espera, desistir de entrar na fila devido ao tempo de espera ou mesmo abandoná-la, porque está com um tempo de espera muito grande no atendimento. Então, para que eu pudesse fazer o meu TCC, eu usei o método do Design Thinking, que é baseado em processos fundamentais que garante o sucesso de um projeto. E o esquema que está aqui, ele traz esses processos, que é entender, observar, definir, idealizar, prototipar e testar. Este método proporcionou um processo de observação, onde foi possível constatar que o principal motivo pelo qual os clientes ficam muito tempo na fila, que é em média 50 minutos para os caixas comuns e 26,2 para os caixas de atendimento rápido, é que a fila é única, ou seja, a fila é formada em um único caixa, que tem um único atendente por cada caixa. Também foi possível verificar que existe apenas 4 caixas para atendimento das filas comuns e 7 para os caixas rápidos. Uma possível solução para o problema de espera nas filas seria organizar o layout dos caixas disponíveis, e assim como a reorganização das filas de atendimento. Para verificar se a reorganização do layout dos caixas e das filas para atendimento comum e rápido faria com que o tempo de espera dos clientes na fila iria diminuir, foi feita simulação utilizando o software FlexSim. Neste software, para que a simulação seja compatível com a realidade, foi utilizada 2 distribuições probabilísticas, a distribuição de Poisson e a exponencial negativa. Alguns autores consideram que as duas são equivalentes. Para verificar qual melhor distribuição representaria a realidade da fila do supermercado do estudo, foram realizadas 2 simulações, utilizando os dados coletados na pesquisa. Os gráficos a seguir mostram os resultados obtidos ao utilizar o método de distribuição de Poisson. Esses gráficos foram gerados no software FlexSim e ele traz aí o tempo de espera que os clientes desprendem em cada fila. Como eu havia dito, são 4 caixas e aí mostra a média de tempo de espera do cliente em cada uma das filas, fila 1, 2, 3 e 4.
Também foi feito para verificar qual que seria o melhor método, ainda utilizando nas filas comuns, usamos o método exponencial negativa. E aí também traz o tempo de espera dos clientes nas filas. E aí foi possível verificar que houve uma pequena diferença entre o tempo de espera utilizando o Poisson e o tempo de espera utilizando a exponencial negativa. Foi feita a mesma coisa com as filas dos caixas rápidos, utilizando o método de Poisson e utilizando o método de exponencial negativa. Veja que temos apenas 5 filas. Isso ocorre porque, embora tenham 7 caixas disponíveis para o atendimento dos clientes de fila rápida, que são as filas com compras até 20 itens, 2 desses caixas eles são unidos, ou seja, entre os 7 caixas que temos, existem 5 que são livres e mais 2 que são juntos. Então tem uma fila única para 2 caixas. Por isso que diminuiu a quantidade de filas em relação à quantidade de caixas. Em seguida, determinado qual foi a melhor função probabilística que descreve o modelo do supermercado com base nos dados coletados, foram feitas diversas simulações para atendimento das filas, tanto comum quanto para rápido. Então, primeiramente foi feita simulação para filas unificadas dos caixas comuns, ou seja, uma fila única para que os 4 caixas atendessem. E os gráficos a seguir, ele mostra que o tempo da fila para os 4 caixas diminuiu consideravelmente. De 50 minutos passou para 40,6. Então teve um ganho de quase 10 minutos ao unificar as filas. O mesmo pode ser percebido nas filas que são para os caixas rápidos. Embora tenha um ganho bem maior com relação ao caixa comum, que foram de 17 minutos, ele também mostrou-se que a unificação das filas para todos os caixas também faz com que o atendimento se torne bem mais rápido. Então, por meio destas duas observações, foi decidido fazer a unificação das filas comuns com as rápidas, para ver qual o resultado e qual o ganho que poderia ser obtido com isso. Então, desta forma, teríamos 11 caixas e apenas uma fila de atendimento. E aí fica bem evidente, o tempo diminui bastante. Fica evidente no gráfico que o tempo de 50 minutos para a fila comum e o tempo de 26,2 minutos para as filas rápidas caiu para aproximadamente 2,5 minutos, ou seja, 2 minutos e meio para atendimento. Então, com a simples organização da fila, na verdade uma reorganização da fila, ou seja, fazendo com que a fila, que eram no caso 9 filas, 4 para comum e 5 para as filas dos caixas rápidos, unindo todas elas e mantendo a mesma quantidade de caixa, a diminuição foi para apenas 2,5 minutos. Então esse ganho é bastante considerável, principalmente quando comparado ao tempo de espera das filas comuns, dos clientes nas filas comuns. Então aí é possível perceber que houve um ganho de aproximadamente 47,5 minutos para os clientes que enfrentam as filas de caixas comuns e um ganho de aproximadamente 24 minutos para os clientes que enfrentam as filas de caixa rápido. Então daí podemos concluir que por meio da simulação a gente percebe que ao simplesmente fazer uma reorganização da fila ganha tempo, e esse tempo que faz com que os clientes sejam atendidos mais rapidamente pode proporcionar ao supermercado um ganho de lucro, que poderia ocorrer de que forma? O supermercado poderia diminuir
a quantidade de caixas disponíveis. Ao invés de manter os 11 caixas que já existem, poderia diminuir talvez para 8 caixas, e mesmo assim o tempo muito provavelmente continuaria menor de atendimento em relação ao tempo que é hoje em dia. Esta simulação com a diminuição da quantidade de caixas não foi realizada porque não era este o objetivo desse trabalho. O objetivo desse trabalho era simplesmente mostrar que ao reorganizar as filas era possível diminuir o tempo de atendimento, mas isso, com esse resultado, nos faz pensar que poderíamos diminuir a quantidade de atendentes, né, de funcionário de caixas, e que automaticamente o lucro aumentaria. Gostaria de agradecer a todos que me ajudaram nesse trabalho, aos meus orientadores por todas as dicas que foram dadas, todas as orientações. Gostaria de agradecer aos meus colegas, aos meus amigos que me ajudaram. Gostaria de agradecer meu pai, minha mãe, meus irmãos por todo o apoio, e principalmente a minha esposa e filhos pela paciência e apoio que deram até essa etapa final. Obrigado a todos.